Olá, seja muito bem-vindo ao canal Adaptação na Prática TE, onde aqui nós discutimos e mostramos estratégias práticas de adaptação escolar para alunos com autismo. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane, eu sou pesquisadora, professora e, sobretudo, mãe de uma menina linda que foi diagnosticada com autismo por volta dos 3 anos de idade. Hoje já está com 13 no Fundamental 2, graças a Deus muito bem incluída. O que eu trago aqui é a minha vivência ao longo de uma década, convivendo com autismo diariamente, sob essas 3 facetas, não é? E os desafios de uma inclusão acontecer de verdade, não é? E o nosso tema de hoje é como fazer um material adaptado na prática, não é? E aí, quando a gente pensa em material adaptado, não sei vocês, mas eu, quando iniciei essa questão de fazer adaptação e tudo mais, eu imaginava material adaptado tudo aquilo muito plastificado, não é? Muito utilizado em clínicas, quando a gente vai em congressos, aí tem sempre aqueles estandes com aqueles materiais maravilhosos, que eu já adianto a vocês que a gente compra R$200 e gasta 20, porque acabam que alguns ficam encostados. Quando a gente é familiar, não é? Quando a gente é terapeuta, não. A gente utiliza em terapia, com várias crianças, a gente utiliza mais aquele material, não é? Mas familiar acaba sempre gastando um pouco a mais e às vezes nem utilizando ele tanto, não é? Materiais lindos, maravilhosos, mas que na prática, no dia a dia de uma escola, para montar a mochila para ir para a escola, esse material, se é levado, não é utilizado e o professor às vezes não sabe nem que material é esse, não é? Acha lindo, mas deixa guardado. E aí, o que a gente faz? Afinal de contas, o que é esse material adaptado? Será que é plastificado? Será que é muito arrumado? O que é este material adaptado, não é? E aí, a primeira grande dica aqui de hoje é dizer que o material não necessariamente precisa ser plastificado, não é? E aí eu fiz questão de trazer aqui os materiais plastificados que eu tenho e que eu confesso a vocês que eu utilizei no contraturno. E mesmo assim, muito pouco, não é? Para a escola, eu acabei não levando, não é? Por vários motivos. O primeiro deles é que a própria escola acaba, quando você manda o material adaptado, muitas das vezes ela não utiliza, não é? E às vezes ela até utiliza, mas utiliza e deixa, não é? E aí fica aquele material que você tem que, no dia a dia, fica difícil dele chegar na escola, não é? De ser feito e dele chegar na escola. E não necessariamente ele precisa ser plastificado, não é? É isso que eu quero deixar vocês bem tranquilos, não é? Materiais plastificados são maravilhosos, sobretudo no ambiente terapêutico, não é? Mas na escola, e se a gente está falando de inclusão, o que é inclusão na sua essência, não é? Se você olhar a legislação e se você olhar a história da inclusão, não é? É isso, não é? É ter a criança, o aluno com deficiência, não é? Preferencialmente na turma regular, não é? Então, esse material precisa sim chegar e ele tem que chegar de alguma forma, não é? E às vezes o plastificado, ele não vai chegar. Primeiro porque ele acaba se tornando caro, não é? Quando você plastifica, fica caro, acaba não sendo possível de ser feito diariamente, não é? E, sobretudo, não há necessidade do material ser plastificado, não, ok? Fiquem tranquilos, diversos materiais que eu mostrei para vocês são feitos com papel, caneta, folha simples, a folha disponível, não é? O que é necessário para que esse material adaptado chegue, sobretudo, é muita organização, não é? É sobretudo você conseguir se planejar para fazer esse material acontecer, chegar na pasta desse aluno, na pasta do seu filho, que esse material esteja indo para a escola e esteja sendo verdadeiramente utilizado. Então, o primeiro grande mito é que ele não precisa nem ser plastificado e muito menos caro. Ele precisa ser feito,
não é? Então, se você daqui quiser desligar o vídeo, não é? Você vai com essa mensagem, não é? Desligue após essa mensagem. Material adaptado não é plastificado, nem é caro. Ele tem que ser feito. E pode ser feito com papel de pão, mas ele precisa ser feito, ok? E aí, tenho aqui, por exemplo, alguns materiais adaptados. E lá no início, não é? Porque quando eu ia a congresso, eu via aqueles materiais adaptados lindos, plastificados, não é? E estão aqui, utilizei muito. E o que você vai plastificar, né? E eu recomendo que vocês plastifiquem. Aquele material de consulta que vai ser utilizado várias vezes. Então, por exemplo, um alfabeto em que você, por exemplo, está na transição da letra de forma para a letra cursiva, por exemplo. E aí você faz, até no meu vídeo lá de cópia do quadro, eu mostro bem ele aqui, não é? E tô mostrando aqui de novo. É um material de consulta, não é? Que a criança pode colocar do lado e à medida que está fazendo a cópia, se ela ainda tem aquela confusão das letras, você fazer como se fosse um dicionário de letras, não é? Então, por exemplo, a criança não sabe ainda direito de como fazer todas as cursivas, então você ter, por exemplo, uma modelagem para que ela possa ver como é que a cursiva está e reproduzir no caderno. Então, materiais que ela precisa de uma consulta diária, não é? E são interessantes serem plastificados, porque são materiais de uso frequente. Então, esse material vai ficar na pastinha e pode ser utilizado, enfim, toda vez que ela precisar. Uma tabuada pode ser plastificada e um mapa do Brasil pode ser plastificado, que são conteúdos base, não é? Para todas as matérias, não é? E que a criança, um material de consulta que a criança pode estar, sim, utilizando sempre que precisar, não é? Então, estando plastificado, ele vai durar mais, não é? Mas não tem plastificadora, você imprime de novo, manda no papel, coloca na pasta e quando ele estiver velhinho, você imprime de novo, ok? Mas ele precisa ser enviado, ele precisa estar na mochila do aluno, ok? Segunda coisa, ai, tá bom, que ótimo, não precisa ser plastificado. Como é que esse material precisa ser feito? E aí, eu gosto muito de dar essas dicas, não é? Use e abuse primeiro, você precisa saber o nível de compreensão que esse aluno está, não é? Então, enfim, o nível de leitura escrita, que a gente sempre fala aqui, procurar descobrir a série escolar que o aluno realmente está e tentar, sobretudo, resumir, não é? Sabe aqueles famosos resumos, mapas mentais, tabelas, enfim, isso tudo é chamado de material de estrutura, não é? Quando você, por exemplo, coloca todo o capítulo de livro em tópicos, você está dando estrutura para esse conteúdo, não é? Você está resumindo esse conteúdo. Cristiane, resumo para o espectro autista se beneficia? Vocês já deveriam estar fazendo isso desde sempre, não é? Porque é algo que a gente também às vezes até acha que a criança não vai se beneficiar, mas vai se beneficiar muito desse tipo de estratégia, não é? Então você dispor o seu assunto, não é? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, migração e emigração, não é? Faça uma tabela utilizando sobretudo, começando pelas grandes diferenças. Então, por exemplo, emigrante e imigrante, a diferença é que um está saindo do país e o outro está entrando no país. Então, por exemplo, você pode buscar na internet, enfim, um desenho, não é? Do emigrante e do imigrante e situações cotidianas dessa imigração e dessa emigração, por exemplo. E aí você colocar numa tabela do lado, numa pasta, para que o aluno possa consultar quando for necessário e ele entender que o emigrante está saindo e que o imigrante está entrando. Ah, Cristiane, meu aluno não é verbal, será que ele não vai se beneficiar? Talvez ele vá ser o que mais vai se beneficiar. Porque desde o momento que você dispõe em tabela e coloca ocasiões, por exemplo, de uma imigração e de uma emigração, ele vai, por exemplo, apontar
onde está a imigração, a emigração, ou então vai ter um subsídio, que é, no meu caso aqui, de uma criança que executa tudo, que é hiperfuncional, não é? Que é o nosso maior público aqui, aquela criança que fica um pouco atrás da turma, mas que sim copia, sim escreve, sim executa as atividades dentro de sala, mas que pode sim, vai sim ter um atraso e vai se beneficiar muito desse material mais estruturado, mais resumido, mais disposto em tabela, mais disposto em figuras, mais disposto em imagens, não é? Então, você não só pode, como deve começar desde já a dispor esse conteúdo de uma forma mais materializada e de uma forma fácil de chegar na mochila, ok? Voltando ao tema imigração e emigração, uma outra dica interessante é você tentar usar as palavras-chave, não é? E aí, quando você, por exemplo, destaca que o imigrante começa com I e o emigrante começa com E, você está vendo as diferenças, não é? Você está dando enfoque nas diferenças e, sobretudo, que, por exemplo, o imigrante entra e que o emigrante sai. E você começa, por exemplo, a trabalhar essa diferença pelas palavras-chave, entrada e saída, não é? E a diferença dessas duas palavras que vão ser fundamentais para esse conteúdo ser disposto. A partir daí, quando você trabalha essa diferença, não é? Você começa das grandes diferenças e vai para as diferenças mais sutis. E isso em vários níveis de adaptação. Eu lembro que uma das primeiras adaptações que eu fiz, por exemplo, foi extrativismo animal, vegetal e mineral, não é? E aí coloquei figuras inicialmente bem infantis, porque ela estava no 3º ano, né? Então coloquei o índio lá da Turma da Mônica, coloquei, por exemplo, caça e pesca, algo bem vivível, não é? Que era um extrativismo animal, não é? Um extrativismo vegetal vindo, por exemplo, das árvores e chegando ao objeto, porque no livro vai estar assim, por exemplo, a borracha, não é? O látex que dá origem à borracha. O que é látex, né? Então eu peguei uma árvore com a extração do látex, para que o látex, indicando que ele pode virar o balão de gás, pode virar a borracha que está na mesa dela, que estava na mesa dela, e um pneu do carro, por exemplo, que é uma borracha, não é isso? Outra coisa, a madeira, por que o armário, por exemplo, veio de origem de um material vegetal? Porque ele vem da madeira, do tronco da árvore, não é? E o mineral, eu fiquei na época sem saber como mostrar o mineral, porque dificilmente uma criança vai numa extração de minério, presencia isso, não é? E aí eu lembro que ela gostava de ver as princesas da Disney e tal, me lembrei dos 7 anões, não é? Então eu mostrei que os 7 anões trabalhavam numa mina, não é? E aí sim, o ouro, os brilhantes e o minério vinha lá da extração, enfim, cavernas, e para dar essa noção de um extrativismo mineral, não é? À época, isso aqui era 1º, 2º ano, então as questões ainda não havia necessidade. A adaptação que a gente tinha à época era apenas transformar a letra da prova em letra de forma, porque era a letra que ela estava lendo com mais propriedade, com mais fluência, não é? Então essa é uma grande adaptação, não é? O professor, porque normalmente a criança no 1º ano, as questões dela ainda são questões cujo enunciado não é tão grande, então você consegue, para ela foi suficiente transformar a letra script, não é? Que normalmente vem na prova, que tem maiúsculo e minúsculo, e a gente transformou para forma, deixar tudo maiúsculo, não é? E aí já ajudou muito e ela conseguia fazer a prova com pouquíssimas intervenções, não é? E apenas a transcrição da prova, não é? À medida que os anos foram
passando, as adaptações sim já tiveram que ser as adaptações de questão mesmo, não é? Já, mesmo com a fluência já na script, já era necessário mexer nas questões de demanda espontânea, nas perguntas abertas, nas perguntas discursivas, que já começam a aparecer para crianças a partir do 3º ano, dependendo da escola. E para uma criança que tem, por exemplo, um déficit na teoria da mente, você perguntar, por exemplo, o que você acha a respeito da escravidão no Brasil, não é? É algo que vai ser muito difícil, era muito difícil para ela responder, e creio que seja o caso de tantas pessoas que estão nos assistindo, que estão acompanhando o aluno com autismo, o seu filho com autismo, o seu aprendiz com autismo. Vocês sabem que são questões de demanda espontânea, são o nosso maior desafio, não é? E a gente pode sim chegar lá, mas precisa um trabalho para chegar nessa execução de questão. Mas inicialmente, uma criança com atraso global de desenvolvimento, ela vai ter sim muita dificuldade em responder esse tipo de questão. Então, mas enfim, logo no início, mandar essas adaptações junto da pasta, organizando as matérias, mandando por dia da matéria, e para que possa subsidiar o livro didático, é o que eu faço até hoje, não é? As adaptações são maiores, eu vou mostrar aqui já como elas aumentaram, mas ter esse hábito de você se organizar para que esse envio desse material seja feito diariamente, ok? Então, esse tamanho de adaptação, na verdade, essa adaptação vai variando, né? Essa adaptação, ela precisa ir evoluindo, não é? Então, infelizmente, o caso da Yasmin, o nosso, é a minoria, não é? Porque a gente sabe que o que acontece, não é? Uma criança de inclusão, ela chega, não é? E parte do pressuposto que vai cair do céu esse material adaptado, e não cai, não é? Esse é o grande objetivo, sobretudo, do que a gente faz aqui na Adaptação na Prática TEA, mostrar para vocês que não importa quem for, mas alguém tem que fazer. Essa criança, esse aluno merece esse material. Ele precisa desse material para de fato ser incluído, não é? Ele precisa que a família se engaje para ajudar a fazer esse mapa. O professor precisa dar um norte, enfim, se ele mesmo puder fazer, se ele tiver uma equipe que o auxilie. Enfim, cada caso é um caso. Conheço escolas sim que fazem adaptação de material, conheço mediadores que fazem adaptação de material, conheço famílias que fazem adaptação de material. Enfim, a lei, ela é muito abrangente, não é? Ela diz que a escola tem que ser inclusiva e que a criança, como se a criança e o aluno fosse ser incluído naturalmente. E não é essa a nossa realidade. Infelizmente, o que a gente vê é um distanciamento muito grande dessa inclusão e da realidade, não é? São poucos os casos de uma inclusão bem-sucedida, e eu arrisco dizer que a gente aqui vive uma inclusão bem-sucedida, mas eu arrisco dizer também que talvez, se a gente não tivesse de casa posto a mão na massa, talvez hoje eu não estivesse aqui falando com vocês sobre inclusão, não é? Talvez eu não estivesse vendo perto de mim uma inclusão acontecer de verdade, não é? Então, às vezes a gente ouve essas discussões: ai, você é familiar, você faz isso não é da alçada de outra pessoa, ou então não era a escola sozinha que tinha que fazer. E aí eu falo como docente, que é muito difícil para o professor fazer, se ele tem 5 inclusões numa escola, ele fazer 5 materiais, fazer 5 mapas mentais, não é? Ele não tem condições nem físicas de fazer isso, não é? Então, ele precisa sim da parceria de alguém para, junto com ele, estar monitorando essa adaptação, se é a família, se é o professor, ter esta parceria, não é? O terapeuta poder auxiliá-lo, enfim, esse material precisa ser feito. É claro que se alguém puder fazer melhor, mas se eu particularmente amo fazer os materiais adaptados da minha filha. Hoje eu tenho uma parceria com a mediadora dela, então, mas de forma nenhuma
eu deixaria esse material deixar de ser feito. Caso ninguém fizesse, como aconteceu muitos anos, eu sempre fiz, né, ao longo do Fundamental 1, eu fiz o material dela todo praticamente, né, mesmo, enfim, com auxílio, com pessoas até que poderiam fazer, mas enfim, ninguém fazia e eu que tive que fazer, né? E não me arrependo, porque hoje, sinceramente, se talvez eu não tivesse feito e ficasse esperando, ela hoje não estaria incluída, não é? Incluída mesmo, na essência da palavra, incluída indo para a escola, incluída estando fazendo uma prova, com adaptação sim, mas fazendo a prova no nível dela, mas com toda a temática abordada na sala, e tudo isso só foi possível graças ao material adaptado, tá? Então, se tem algo aqui que eu posso dizer para vocês, é que ele precisa ser feito, ok? E feito de uma forma, às vezes, muito mais simples do que você imagina, porque vocês vejam aqui que grande parte do material que eu mandei para vocês, que eu mostrei aqui, que eu mostro lá no Insta, são materiais feitos de papel, caneta, fluorescente, muito esquema, muita figura, muita palavra-chave, algo que qualquer estudante se beneficia muito, ainda mais o aluno do espectro, ok? Então agora vamos ver esse aumento desse tamanho, porque afinal de contas vocês viram aqui tabelas pequenas, não é? E chegando, por exemplo, no Fundamental 2, que esse conteúdo vai aumentando, você tem tabelas mesmo, que é até engraçado, que até as crianças neurotípicas amam, não é? Que são tabelas, sim. A diferença, talvez, é que se você pede lá, por exemplo, sobrecomum, comum de dois gêneros e epiceno, não é? Para um resumo de Fundamental 2, talvez não tivesse uma cobrinha, né? Um jacaré. Talvez não tivesse um desenho de um menino e uma menina, mostrando que é o aluno e a aluna, não é? Mas a gente coloca, não é? Essa adaptação. Então, às vezes, você pegar, sim, uma boa dica é você ir num mapa mental, que você pode encontrar, por exemplo, na internet, vai ajudar muito, não é? Você já vai ver o mapa mental lá, ou então você pede para o professor fazer o mapa mental, faz um resumo aí para mim, ou então pede para alguém até da sala, faz um resumo para mim, e quando esse resumo chega para você, que vai fazer a adaptação, você sim pode colocar esse plus, não é? Tentar materializar. E quando a gente fala materializar no caso da adaptação, muito é quase sinônimo de colocar imagens representativas. O que a gente vê são muitas imagens em 3 tabelas, às vezes imagens que uma não fala por si só em relação à outra, não é? Então elas não se diferenciam e as imagens não podem ser colocadas aleatoriamente, elas precisam ter diferença. Não é? Então, na hora de você selecionar essas imagens, vai ser fundamental. Se você tiver o aluno do lado, ou então que você escolha imagens que realmente façam a diferença para bater o olho e a adaptação falar por si só. A adaptação, ela tem que, quando você colocar na frente do aluno, ele conseguir diferenciar essas tabelas. Isso é a base de uma boa tabela, de um bom resumo, de um bom mapa mental. Mapa mental, por exemplo, muito escrito, não é um bom mapa mental, porque se ele é um mapa mental que tem vários parágrafos, ele deixa de ser um mapa mental, passa a ser um resumo, e eu vou mostrar os resumos aqui. Só que se você quer dispor em uma folha só, menos é mais, não é? E colocar e explorar as diferenças vai ser fundamental. Então, se você tem, às vezes, perto de você um irmão que adora fazer um mapinha mental, tem uns youtubers maravilhosos que dão dicas de fazer mapa mental, e usem essas dicas que eles dão, não é? Mas com uma diferença, lembrando que o seu aluno do espectro, o seu filho do espectro, enfim, o seu aprendiz do espectro, ele se beneficia muito das figuras, das imagens, das correlações. Então, capriche nesse visual, ok?
E aí hoje, como é que eu tô? Como é que você tá, Cristiane? Você só manda tabela? Você só manda mapa? E aí eu vou mostrar como estamos hoje, não é? Vou dar aqui um exemplo de adaptação que a gente usou agora nesse bimestre, não é? Então, vejam que é um material que tem muitas tabelas, é como se fosse um resumo, na verdade é um resumo da apostila, não é? Ah, ela usa esse material ao invés da apostila? Não, ela usa em sala a apostila, não é? E só que a gente faz um resumo em casa, não é um resumo para ser utilizado, sobretudo no contraturno, um resumo figurado, não é? Então, essa que é hoje, é esse que está o nível de adaptação. Você vê que é uma mini apostila com 10 páginas mais ou menos, inclusive com modelos de questões, não é? Que a gente faz os testes das questões, que são questões que podem inclusive inspirar no futuro as avaliações, sobretudo as modelagens dessas questões, ok? Não é dar a prova antes, não é isso. Se você faz isso, você está tirando a chance do seu aluno ser avaliado, não é? A avaliação tem que ser surpresa, a avaliação não pode ser dada antes, a avaliação ela pode ser o quê? Estruturada antes, não é? Então, para você ver que você, professor, principalmente, né, assim como eu, que você vai olhar para o aluno, às vezes você não sabe nem o que ele está executando, né? Então, manda, por exemplo, um questionário com opções de questões para essa família fazer, não é? E pede um feedback, por exemplo, para a família. Qual dessas aqui que ele conseguiu fazer? Conseguiu fazer com que nível de ajuda, não é? Se tem um mediador, como foi feita, como foi executada essa questão, não é? Isso vai ser fundamental para você fazer a sua avaliação, né? Então, ó, essa questão funcionou bem para ele. Então, isso sim é ser honesto com o seu aluno, dar a ele a dignidade de fazer uma prova, não é? E aí a gente, infelizmente, vê algumas pessoas achando que, enfim, dar a prova, mandar o aluno abrir o livro e copiar é uma adaptação. Não é, ok? Cuidado com essas provas de consulta. As provas de consulta, elas podem ser feitas sim com a estrutura. Se você pode pedir para o seu aluno fazer um mapa mental, o ideal é que ele veja o mapa mental antes, feche e faça, não é? Mas cada caso é um caso, não é? Às vezes são muitas tabelas de um conteúdo, enfim, cada caso é um caso. Mas o que eu quero, sobretudo, de deixar de mensagem aqui é que esse material precisa ser executado. E por último, precisa ter o quê? Vontade e, sobretudo, planejamento. Então você tem que mandar esse material diariamente, mandar esse material para que ele, mesmo que ele não seja utilizado em sala, que ele possa dar um subsídio, por exemplo, para o estudo no contraturno. Então, fazer essa dobradinha, não é? Escola, dobradinha não, a tríade, né, que eu falo. Escola, família e terapia vai ser fundamental para que esse material não apenas seja feito, não é? Mas como ele seja, para que ele seja melhorado, não é? Então, a gente às vezes fica com muito medo de fazer um material, ele não está bom. Muitas das vezes ele não vai estar bom, mas certamente o próximo que você fizer vai estar muito melhor, porque você começou a fazer. Então, quero sobretudo parabenizar as pessoas que estão nos seguindo, que estão nos dando feedback, não é? As mães, tantas mães que se tornaram professoras, não é? Porque estudam com o filho, mesmo não sendo professoras, mesmo não sendo docentes, mas elas mesmo estão dando feedback à escola. Olha, ele fez esse exercício e a escola já tem uma ideia de como essa avaliação pode ser feita à medida que ela dá o feedback de que esse trabalho de casa, por exemplo, foi feito com muita autonomia, não é? Professores usem e abusem dos resumos, dos questionários, das revisões, não é? Daquelas questões já mais estruturadas, das questões com múltipla escolha, as questões com complete, as questões de ligue, as questões de correlacione, que tudo isso é você dar estrutura para o seu aluno conseguir executar essas atividades, ok? É material adaptado na prática, é material feito
na prática, com papel, com caneta, com fluorescente, com o que quer que seja. Ele só não pode ficar distante desse aluno com autismo. Material adaptado na prática é material acontecendo na prática, é na mochila, na prática, ok? Não tenham medo de errar, tenham medo só de uma coisa, de deixar de fazer. E aí está comprometendo a inclusão de pessoas que merecem todo o nosso respeito, pessoas que merecem sim ter condições de acompanhar o conteúdo da sala em sala, e o de adaptação vai ser fundamental para que essa inclusão aconteça, ok? Meu grande abraço e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.